Ora, muito bom dia. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão de encerramento do projeto Alentejo Criativo, em nome da parceria composta e liderada pela Associação de Defesa do Património de Mértola, composta também pelo Instituto Politécnico de Beja, pela Cultibéria, cuja equipa é a equipa da Musibéria, do município de Serpa, e a ANJ, portanto, a delegação de Évora, da Associação Nacional de Jovens Empresários. Portanto, gostaríamos de dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos por terem vindo. Gostaria de começar também por agradecer aos nossos convidados que me acompanham aqui nesta sessão de abertura, que eu passo a apresentar. Nós temos o Dr. João Paulo Trindade, que é o presidente do Instituto Politécnico de Beja, o Dr. José Pedro Fernandes, que é o diretor da Escola Superior de Educação, a doutora Dionilde Tavares, que é representante da Delegação Regional de Cultura, e à minha direita a doutora Odete Borralho, que integra a Cultibéria, a direção da Cultibéria, e é também vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Serpa. Posto estes agradecimentos, gostaria de forma muito breve, contextualizar esta sessão de encerramento, que resulta de um projeto que desenvolvemos ao longo de 2 anos. É um projeto que teve como objetivos o alavancar este setor das indústrias culturais e criativas, em particular 3 subsetores: o subsetor do audiovisual, da informática e da multimédia e do design. Portanto, alavancar empresas destes 3 subsetores neste território alentejo, portanto, do Baixo Alentejo ao Alto Alentejo. Portanto, é um projeto que tem essa ambição de abarcar todo o território e reforçar a competitividade destas empresas. Portanto, há estes 2 objetivos: alavancar estes subsetores e reforçar a competitividade. Como é que nós fizemos isso? Portanto, ao longo destes 2 anos, nós tivemos um conjunto de ações. Dessas ações destacamos, por exemplo, ações de benchmarking, portanto, ações em que nós fomos visitar outros territórios em Portugal com boas práticas ao nível destes subsetores, ou do setor global das indústrias culturais e criativas, boas práticas ao nível do desenvolvimento dos territórios, mas boas práticas também ao nível da formação e da relação que existe entre a formação, as empresas, e como é que a formação pode, de certa forma, alavancar as empresas deste subsetor através de desenvolvimento económico, de valorização de recursos endógenos, capacitação das pessoas, valorização da forma como os produtos são vendidos. Portanto, de que forma é que isto funciona, este ecossistema funciona. Para além das visitas de benchmarking, que eu destaquei agora, e já vão perceber porquê, porque tem a ver também com a organização do evento do dia de hoje, fizemos também e organizámos alguns showrooms, portanto, mostrar no território algumas das boas práticas para colocar as pessoas em contacto umas com as outras, portanto, os profissionais deste setor criativo, os criativos, que nós designamos por criativos. Criámos também alguns laboratórios de criatividade em cada uma das instituições parceiras. Portanto, criámos um laboratório de criatividade, portanto, na ADPM, na ANJ, no Instituto Politécnico de Beja e na Musibéria. Portanto, laboratórios de criatividade que se pretende que deem apoio às empresas em áreas específicas. No caso do Instituto Politécnico de Beja, criámos um laboratório de criatividade que dá apoio à área de projetos de luz, de videomapping. Portanto, são coisas que são relativamente atuais, são próprias deste setor, e com este projeto criámos esses laboratórios. Bom, para não me alongar demasiado, explicar um pouco a dinâmica do evento de hoje, deste evento de encerramento. Portanto, basicamente aquilo que nós fizemos foi pegar nas visitas de benchmarking, portanto, essas visitas que fizemos a nível nacional e uma a nível internacional, e procurarmos estruturar o evento de forma a mostrar à região aquilo que nós vimos e que são boas práticas. Então, o que é que nós fizemos e como é que organizámos o evento? Portanto, nós temos uma primeira conferência em que nós entendemos que seria muito interessante partilhar um projeto, que é o projeto My Machine, em que nós temos o Pete Gremon-Pez, You are welcome to our country, our institution.
o PIT vai apresentar um projeto que é o projeto My Machine, um projeto muito interessante, em que basicamente estabelece a relação entre aquilo que é o trabalho que se faz com os mais jovens, portanto, com as crianças do ensino primário e do segundo e terceiro ciclo, e como é que nós conseguimos, através da mudança de atitude, portanto, da mudança de uma formação orientada para a criatividade, portanto, nós conseguimos colocar as crianças a pensar e depois estabelecer relação com o ensino superior. Portanto, eu não vou explicar tudo, o Pietro vai explicar muito melhor do que eu explicaria, como é que conseguimos estabelecer a relação com o ensino superior, com o ensino profissional e como é que mudamos comportamentos através de uma atitude criativa. Este projeto é operacionalizado em Portugal, em Óbidos, e nós vamos ter também a Ana Godinho, que vai acompanhar o PIT e que vai explicar como é que este projeto é assumido, interpretado em Óbidos, está bem? Como é que ele pode ser trabalhado. Bom, para além disto, não vou falar sobre cada uma das apresentações, mas de forma muito geral, vamos ter 2 painéis. Um primeiro painel em que nós procuramos trazer boas práticas noutros territórios, de Olé, de Óbidos, também do nosso território, de Berinjel, portanto, também fazer este diálogo entre aquilo que são boas práticas nacionais e locais, e vamos ter um outro painel em que basicamente o que se pretende é estabelecer uma relação entre a formação e este setor, está bem? Portanto, basicamente temos estes 2 painéis que têm esta função. Para além disto, e para terminar, portanto, nós vamos ter também 2 performances de alunos que nós formamos de um teste de som e imagem, que é precisamente desta área das indústrias culturais e criativas, que vão fazer 2 performances, e no final do dia vamos ter também a oportunidade de visitar um excelente exemplo que nós temos em Beja, do setor, neste caso da banda desenhada. Portanto, e nós temos o prazer de ter connosco o Paulo Monteiro, que é o responsável pela BDteca, e temos o prazer de, no final do dia, terminarmos não aqui, mas terminarmos na BDteca com uma visita guiada pelo Paulo Monteiro a 5 exposições muito interessantes que estão em Beja, que é uma oportunidade e é uma forma de demonstrar como é que esta área, este setor das indústrias culturais e criativas pode trazer mudanças ao território. Para terminar, agradecer a todos os meus alunos e a todos os meus colegas que ajudaram a organizar o evento, porque, como sabem, estas coisas dão sempre imenso trabalho. Eles estão a transmitir o evento em direto para a internet, e assim estão a filmá-lo, portanto, eles estão a dar um apoio que sem o apoio deles seria impossível organizar. Portanto, o meu agradecimento a todos os alunos, sem nomear ninguém, e a todos os meus colegas. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra. Obrigado. Senhora Vereadora, se não se importar, e representante da Cultubéria. Bom dia. Em representação da Câmara Municipal de Serpa, saúde a mesa e todas e todos os presentes. Agradeço o convite para estarmos presentes na sessão de encerramento do projeto Alentejo Criativo, que teve a duração de 2 anos e que contou com as parcerias da Associação Cultubéria, do Instituto Politécnico de Beja, da Associação de Defesa do Património de Mértola e da Associação Nacional de Jovens Empresários. A presença da Câmara Municipal de Serpa neste projeto ajudou-nos a confirmar que o nosso concelho tem uma forte identidade sustentada na sua história, no seu património e na sua cultura. E que o modelo de desenvolvimento social que defendemos e em que temos vindo a trabalhar baseia-se precisamente nessa identidade e na valorização dos recursos existentes, com vista a um território sustentável, coeso e competitivo. Esta estratégia transversal que temos seguido e na qual os recursos cultura e património são pilares, dão força a projetos que possam construir vantagens competitivas, privilegiando aquilo que nos torna únicos, que nos diferencia e que pode promover novas dinâmicas de desenvolvimento. É nossa senda potenciarmos o que existe e conscientes de que as autarquias locais são pessoas coletivas públicas privilegiadas para a definição das medidas adequadas ao estímulo e ao apoio do desenvolvimento cultural das suas populações, através de um verdadeiro acesso às atividades culturais, temos também estimulado as estruturas associativas e dotado o Concelho de Serpa
de mais e melhores condições para quem ali reside e trabalha e, em simultâneo, criar fatores de atratividade que promovam a fixação de pessoas, de novos residentes, de investidores e o aumento de visitantes. Este trabalho, que tem vindo a ser feito de forma persistente e empenhada, resulta num conjunto de projetos, de ações e de programas consistentes que permitem afirmar e distinguir o Concelho e a cidade de Serpa como um centro efetivo de promoção cultural e de forte identidade, com destaques para o canto alentejano na preservação da tradição e para o projeto Musibéria no apoio à criação de projetos artísticos de vanguarda e no desenvolvimento de ações diferenciadoras e vocacionadas para a promoção da cultura, das artes, da educação, do património e do turismo. Com efeito, a cultura e as atividades criativas têm um caráter transversal e em zonas com menos dinamismo económico e com envelhecimento acentuado da população, é importante aproveitar os fatores de diferenciação e capitalizá-los, tendo em vista as sinergias para a revitalização económica, capaz de potenciar a melhoria das condições de vida das populações. Falamos da cultura vivida pelas pessoas, das formas de estar e de viver e de todo um conjunto rico de experiências e de saberes que tornam o nosso território único. Para o município de Serpa, foi muito importante participarmos neste projeto que, com parcerias, pretendeu alavancar as indústrias culturais e criativas do Alentejo e reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas da região. Este projeto é representativo de um trabalho permanente que deve ser feito com todas e todos e para todas e todos, os que habitam, trabalham e nos visitam, num processo ativo de construção de um território equilibrado e justo, com identidade forte, coesão social, ideias inovadoras e oportunidades de construir uma sociedade melhor. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Bom dia a todos. A Direção Regional de Cultura é simplesmente uma entidade que acompanha e aplaude a iniciativa e felicita os participantes, a parceria que está envolvida neste projeto, pela fantástica forma como conseguem, de facto, concretizar aquilo que se diz constantemente e que muitas vezes é difícil de pôr na prática, que é o apoiar e incentivar as capacidades criativas, porque de facto são essas que podem fazer a diferença e que podem ajudar um território tão carente de meios e de recursos a evoluir num sentido positivo. A Direção Regional de Cultura não é parceira deste projeto, mas é uma entidade no território que de facto pugna e procura apoiar em todas as formas que estão ao seu alcance este tipo de iniciativas e, portanto, não queríamos deixar de estar presentes. A diretora regional não pôde estar por razões de agenda já assumidas, mas não quis deixar de fazer representar a Direção Regional como forma de manifestar o seu apoio público às iniciativas e estamos muito expectantes no sentido de assistir a este seminário e poder comprovar mais em detalhe, conhecer mais em detalhe os projetos desenvolvidos e felicitar e desejar que continue e que faça o seu caminho, porque não acaba aqui, não é? Portanto, as maiores felicidades para o projeto e felicitações pelo que já foi alcançado. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, todas. É um enorme prazer ter aqui na Escola Superior de Educação um evento desta natureza,
queria felicitar a organização e todos os participantes, todos aqueles que trabalharam para pôr de pé este evento. Desejar a todos as boas-vindas. Special welcome for our special speakers. E gostaria de deixar aqui, colegas de mesa, claro, gostaria de deixar aqui só algumas reflexões que, de algum modo, posso sublinhar a importância desta temática. Falamos de um projeto de Alentejo Criativo e há aqui uma nota que era a primeira que eu gostaria de deixar aqui, que tem a ver com a concepção do que pode ser um território criativo. Normalmente a criatividade é vista como uma capacidade pessoal, como alguma coisa que radica na mente de cada pessoa isolada e, portanto, nós muitas vezes associamos a criatividade a alguma coisa que tem a ver com a genialidade, ou seja, alguém que é extraordinariamente dotado e que, portanto, é capaz de introduzir novas dinâmicas, novas respostas, novas situações. Falar em territórios criativos significa que transferimos esta noção de criatividade do foro do indivíduo para o foro do coletivo. E isto é que é uma nota particularmente interessante. Ver a criatividade como uma potencialidade que pertence a uma comunidade e não só a um indivíduo é uma mudança paradigmática de concepção que é particularmente interessante. Vermos que as comunidades em si são criativas e que temos que nos organizar em função deste ponto de vista. Deixamos o ponto de vista, digamos assim, de uma inteligência que é uma capacidade pessoal para passarmos a ter uma capacidade de interação de grupo, de coletivo. E isto é particularmente importante. Também temos que acentuar aqui uma segunda nota, que realmente normalmente nós associamos isto a um património que está, digamos assim, alicerçado nas nossas raízes. Isso significa valorizar o passado. Mas a criatividade é também, sobretudo, a nossa capacidade de projetar um futuro. E isto é a segunda nota importante que faz com que este tema possa ter uma importância decisiva num património que pretende valorizar, sobretudo, aquilo que é as imagens do futuro. A valorização desta missão é particularmente importante. Uma terceira nota que eu gostaria aqui de deixar é que este evento acontece aqui numa escola superior de educação. E a educação tem a ver com isto tudo. Ou seja, nós teremos um papel decisivo para a promoção da criatividade, de respostas novas, deste comportamento que é um comportamento inteligente, que é capaz de levantar problemas, resolver problemas, fazê-los de um modo diferente, valorizando aquilo que, no fundo, é a nossa missão. Ou seja, é preciso que a educação se ocupe em si mesma com esta dinâmica da criatividade. E, portanto, estas três notas gostariam aqui de lançar o repto para que nós possamos, deste programa que agora se conclui, que eu felicito naturalmente a organização de quem teve esta ideia, estes territórios que são criativos em si próprios, dão aqui uma responsabilidade tremenda. E vamos valorizar aquilo que é o mais importante, que é o que as pessoas têm dentro de si próprias, ou seja, os seus sonhos. Pelo sonho é que vamos, dizia o poeta. E, portanto, desejo a todos uma boa jornada e que isto seja uma oportunidade real de podermos transformar este ambiente onde nós vivemos. Muito obrigado. Bom dia. Cumprimento os meus colegas de painel, cumprimento os senhores professores aqui presentes, os caros estudantes, todos os participantes, convidados nesta sessão e neste projeto. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade, pela vossa colaboração. Welcome. Thank you. Dizer-vos também que é com satisfação que vejo neste momento o auditório desta nossa escola repleto, já com pessoas sentadas para além daquilo que são as cadeiras disponíveis.
Julgo que é um bom sinal, que é um sinal de interesse e que revela a importância deste projeto e desta área que este projeto assume neste nosso território do Alentejo. Agradeço também a presença e a representação da Direção Regional de Cultura. É também importante que possamos encontrar formas de colaboração e de parceria. O mesmo se refere à Câmara Municipal de Serpa e à instituição que também é parceira neste projeto. E era também essa nota que eu queria deixar desde já aqui nesta sessão. A importância destas parcerias nestes projetos no nosso território, julgo que desde logo se assumem como uma mais-valia, como um contributo decisivo para o sucesso destes mesmos empreendimentos e destas iniciativas que acabam por ser concretizadas e ter a intervenção das várias instituições, das várias entidades. Agradeço muito também a todas as entidades que com o Instituto Politécnico colaboraram neste processo. Quero felicitar toda a equipa do IP Beja, todas as instituições parceiras e, em particular, permita-me que o faça na pessoa do professor Aldo, pela realização, e hoje julgo que já podemos dizer pelo sucesso deste projeto, porque apesar de estarmos hoje aqui a iniciar uma sessão de encerramento, este projeto é um projeto que já vem de há meses a esta parte, que já teve um conjunto de atividades, um conjunto de iniciativas que produziram um conjunto de resultados que hoje serão aqui também certamente analisados, refletidos e apresentados, mas que nos permitem certamente também deixar já esta nota de sucesso a este projeto e de congratulação e de felicitações exatamente por esse facto. Dizer-vos também que esta é uma área importante para o Instituto Politécnico de Beja, é uma área importante para a Escola Superior de Educação de Beja, é uma área na qual o Instituto tem já uma experiência, um histórico, um investimento ao nível da formação, da investigação, da ligação à comunidade, da própria prestação de serviços, que me parece também importante assinalar hoje aqui. Quer através de cursos de licenciatura que temos vindo a oferecer ao longo dos anos nesta área, quer ao nível dos cursos técnicos superiores profissionais, e destaco aqui em particular o curso de som e imagem, e muito em especial deixaria aqui a nota de relevância e de ligação a este projeto de um curso de licenciatura que foi submetido recentemente, em outubro passado, que foi submetido à acreditação pelo Instituto Politécnico de Beja e que se prevê e que se propõe que venha a funcionar a partir já do próximo ano, exatamente na área do audiovisual e multimédia. É por isso extremamente importante que este tipo de projetos, este tipo de atividades e iniciativas possam manter aqui uma ligação estreita com aquilo que é também a nossa oferta formativa, porque certamente ela sairá enriquecida, será valorizada, e este projeto em particular deste curso que acabei agora de referir, parece-nos a todos nós que já de si teve esta capacidade de conseguir incluir na sua contextualização, na sua formulação, este propósito, este objetivo e contar exatamente com este contributo importante deste projeto, e por isso mesmo esperamos que seja uma proposta que venha a ser aprovada e que venha exatamente dar sequência àquilo que nos propomos ao nível da formação, desta formação em concreto nesta área específica da multimédia, da criatividade, que tem sido apresentada e desenvolvida ao longo dos últimos anos aqui no Instituto Politécnico de Beja. Desejo-vos por isso uma ótima sessão e muitos parabéns por este projeto. Muito obrigado. Sem mais delongas, nós vamos passar à apresentação do projeto My Machine com o Piet e com a Ana Godinho, em que vamos ter o prazer também de ter a nossa colega Sandra Saúde
para a dar um apoio e a fazer a moderação e o relato destas duas intervenções que com certeza que vão ser muito interessantes. A colega Sandra Saúde tem também alguma experiência de um projeto de empreendedorismo nas escolas e é a pessoa indicada para fazer esta moderação. Pia, te convidamos, portanto, nós vamos passar para a assistência e convidamos a passarem a apresentação. Muito bom dia a todos. Como já fui previamente apresentado, o meu nome é Sandra Saúde, colaboro aqui neste Instituto Politécnico de Beja há cerca de 15 anos. É um prazer e agradeço já a oportunidade de estar aqui presente e tentar moderar. Aliás, o meu papel vai ser mais anónimo do que outra coisa e vou deliciar-me com certeza juntamente convosco para a apresentação deste projeto, no fundo uma apresentação partilhada pelo mentor, ou no fundo o gestor do próprio projeto, e depois pela doutora Ana Sofia, que nos vai trazer no fundo a partilha da experiência da aplicação desse projeto em contexto nacional. Tive a oportunidade de fazer uma pequena pesquisa, porque a curiosidade é imensa, sobre descobrir um pouco mais sobre este projeto, e de facto parte de uma ideia muito simples, que é exponenciar a criatividade traduzida de como construir uma máquina no sentido de estimular a criatividade de jovens e crianças para resolver problemas. E, portanto, sem mais delongas, sem estar a ocupar o tempo disponível, até porque neste tipo de eventos há sempre alguns atrasos, como é costume, vou deixar a palavra a quem de direito e aos apresentadores. Muito bem, you can start. Imagine you're a 6-year-old child again, and you're looking at the world around you. I bet that one day you will make a drawing of your very own dream machine, just as millions of other children have done before. Now ask yourself this question: was the machine you invented ever built? More likely, your drawing was put on a wall of fame or in a scrapbook. Imagine that your invention really gets built. College students help you out in turning your idea into a concept. And finally, technical secondary students construct it into a real working prototype that does exactly what you want it to do. You, as a child inventor, are involved in every phase, from designing to concept, to manufacturing, and shipping to the final exhibition. Now, wouldn't that be a wonderful way of learning? This is what My Machine is about. My Machine is a foundation, acting worldwide with one goal: showing young people what it takes to bring an idea to life. My Machine is an intergenerational collaboration with students from primary school, college students from different disciplines, and technical secondary school students. Smart adults say that My Machine stimulates creativity, 21st century skills, STEM disciplines, and entrepreneurial skills. We, children, know that My Machine proves to us that the world is malleable. My Machine lets our imagination really take flight. After all, everything you can imagine can become real. Bom dia. Thank you very much for having me. This is Matisse. Matisse is 6 years old, and we asked the question to Matisse: if we can build a dream machine for you, what would that machine do? And Matisse said, well, could you please make me a machine that chases away the ghost from under my bed? And this is exactly what we built.
It's a beautiful robot. And for Matisse, it was important that only the bad ghosts should be gone, because the good ones need to stay and protect him during the night. So this is exactly what the robot does. It gives him a status report, and so Matisse knows he can go to sleep safe and sound, knowing that the good ghosts will protect him and the bad ones are gone. This is what we do in My Machine. That's step number one. We ask this question to children in primary schools. Then we bring in university students, product designers, engineers, game designers, multimedia designers, architects, art students. Together, they start collaborating to translate that idea into a concept. And in step number three, we bring in technical secondary level students, and then together they start building a working prototype. So in one school year, one academic year, we go from idea to concept to working prototype. And we do this with a lineup of schools and classrooms. So we have production lines all over, the region and country, where a lot of groups are working together to create multiple dream machines in one school year. Like, for example, the Shake Awake. The Shake Awake was invented by young kids that were fed up with the dreadful noise of the alarm clock in the morning. So here what you need to do is you set your alarm clock and the whole bed starts shaking. So you're absolutely awake and no more excuse of getting late to school. Or the tent umbrella, as the kids were giving it a name. This was from a school in Belgium, and there were renovations going on in the school, and the kids were in a temporary classroom, which was a container classroom. And at noon, for lunch, they needed to go outside and have a walk to the refectory where they could have lunch. And you need to know that in Belgium sometimes it rains. So the children said, we want an umbrella, which is a small umbrella when we are a small number of kids. But also it has to be possible to become big when we are a large number, a large group of kids going for lunch. So it's become this, and it's like a caterpillar. It can become long or short, dependent on the number of kids that are involved. Or this is the giant cuddly toy. This is an example from Orbich, actually, Anna Sofia and André, who are with us here today, where the children wanted a cuddly toy that they could share with each other, and it's become this beautiful, huge cuddly toy sitting on the ground, and they can jump on it and play with it. Or the eye maze, which is also great. It's like with soft foam, and it's in different shapes, like a rectangular shape or in an L shape. With different corners, and they can put, the different pieces together on the ground, and as they do, they actually create a tunnel. And then they go inside the maze and find out, and discover the tunnel that they actually build. Or this is an anti-boredom machine invented by this young girl. So how it works is you push the button, and then the machine talks back and gives you an idea of, a game that you can go out and play. And how it runs on a database of actually hundreds of kids that have been recorded with their own voice talking about their favorite game or talking about their favorite activity. So if you push the button, it could be that you hear a young girl, 6 years old, say, well, I have an idea, why don't you maybe go out and play soccer? Push the button again, and you might hear a boy who is 10 years old saying, well, why don't you maybe make a drawing? So this is how this machine works. Or this is the Jump to the Moon machine, which is also an example from Orbich, which is a fantastic machine where you actually, walking, it's pretty big. You can go inside with 2 kids at a time. Once the door closes, the machine starts to count down for a liftoff. And this microphone is giving weird stuff, right? Would it work? This is better, probably. So when the machine starts countdown for liftoff, then actually a couple of seconds later, on the ceiling of the machine, you can have a very close look to to the moon, and then you come back and the door opens again, and other kids can go in.
Or this is the baseball machine. This is an example from Oklahoma City in the United States, where how this works is that you play baseball, you aim for the ball inside the net, it goes down into the machine, and then with techniques of heating and cooling of air, with those kind of techniques, it comes out of the arm again, and you can continue to play baseball. And this is a Read My Mind machine, and it's actually right here. Here it's an example of Obic. Actually, this is the mayor of Obic wearing the helmet, and how it works is that if you put on the helmet, the other people around you can read on the screen, which is in front of the helmet. They can read on the screen what you're actually thinking, which is absolutely brilliant to see. There you go. And this is an example of Cape Town in South Africa. It sits on the playground, and it's a machine to recycle. So it sits on the playground, and it has different dustbins. One for food leftovers, one for plastic, one for other litter. And so it teaches the children in South Africa what it means to recycle the different kind of litter that you have. And at the same time, it's a merry-go-round, so they can it turns around, and they can actually play with it, which is also a great example. And then you have I don't know if you know this, when you have a bunk bed. A bunk bed is where somebody sleeps below and somebody sleeps on top. And I know that I've already learned through Ana Sofia and André that it's the same here in Portugal, that if you have a bunk bed, there's immediately a discussion going on who gets to sleep on top. And so these twin girls invented a turning bunk bed. So it turns. So you never have to discuss anymore who gets to sleep on top or who gets to sleep below. And you see how it is shaped. It's like, shaped like this. So you lie down here, the other person lies down there. And it can turn around like this, but you can also put it on hold. And if you put it on hold like this, they can actually see each other and talk to each other. And if you put it on hold like this, then you don't see each other, because you might be fighting and you don't want to talk to each other. There will be a 20 seconds video. You will first see the university students explaining what this is. Then you will see the young girls who were at that time 10 or 11 years old, explaining what this machine is all about. We hebben een liefdesdraaibed ontworpen. Dat is een stapelbed die kan draaien. En het is voor ruzie te vermijden bij kinderen van wie er van boven zou willen slapen. En je kan op verschillende posities slapen boven elkaar. Tegen elkaar is, dan kom je goed overeen en dan wil je met elkaar praten en ja, al van die dingen. En als het met de rug tegen elkaar, ja, dan ben je zo bescheiden in de ruzie. So why My Machine? We created My Machine in Belgium because before that I had the opportunity I was a consultant to companies, small companies, big companies, doing it from the Applied Research Institute I was working, a university I was working in Belgium, consulting businesses on innovation. And what I saw was, because I was privileged to walk inside businesses, small and big ones, inside Belgium and outside of Belgium, I've learned that, especially also in Belgium, that many companies were in need of creativity. They were building a product and building the same product year after year, maybe with some small changes, but there was not a lot of new stuff going on. And companies actually were having trouble. Like, how can we be creative? How can we create new things? And we saw the same thing in education, actually. If I recall my elementary school when I was young, when I went into secondary, no teacher actually told me, and not even in higher education told me about creativity. No teacher learned to me that actually all of us can be creative. No teacher learned me how to be creative. And so we said we want to create something which would stimulate creativity. And to give you an example, in My Machine, one of the first ones that we did was this kid that asked for a machine to put the peanut butter on the sandwich in the morning. Now the university students said, well, why don't we create a robotic hand
that simulates the movement of a human hand taking a knife, putting it into the peanut butter jar, and then spreading it out over the sandwich. In my machine, we say, well, that's great, you have one solution, but please come up with more solutions than that. And so then they said, well, what if we produce a knife where the handle of the knife is actually a small container, inside is a peanut butter, and you only have to push a button, and as you push the button, the peanut butter is squeezed out of the container as you do the movement on top of your sandwich. Third solution, they said, what if we produce something like a toothpaste tube, but then with peanut butter, so that the kids could squeeze it onto the sandwich. Kids would love it. And so that's what my machine, it stimulates creativity. The first solution is robotics. You can do it, but it sounds complicated, sounds expensive. The second solution is simple mechanics. The third solution is plastics. And it's three totally different solutions, but stemming from the same question. From this customer asking to build this dream machine. So this is what we try to show all students involved, how to be creative and how you can actually come up with ideas. And we have to fight against people saying, this is not possible. That's what my machine is doing, trying to fight against this statement, the statement of not possible. We say, yes, everything is possible, but start thinking. Don't be afraid to come up with some ideas and start thinking about it. It's also about what people call 21st century skills. Learn to communicate with each other. Learn to respect each other's talent. Learn to collaborate. Learn to be entrepreneurial. Entrepreneurial means, in the case of my machine, it means don't be afraid of the symbolic white piece of paper. Don't be afraid to start thinking about a new solution. Don't be afraid of that. I like to refer to Larry Page, who together with Sergey Brin, those two people created Google. Now Google does a lot of things which are new to the world. 15 years ago already, Google started with the self-driving car. Now many people, even 15 years ago, were saying self-driving car, impossible. Not possible, because there should be too much data needs to be processed to make it safe, and then we need to talk about ethics. Are people willing to go into a self-driving car? And what Sergey said, and Larry Page said, the biggest issue we have with Google is to find people that are not afraid to work for Google, people that are not afraid to tackle these ideas that are new to the world. So that's what my machine brings. My machine is about STEM, science, technology, engineering, arts, mathematics, of course. And it's a unique collaboration of all educational levels working together, which is brilliant to see. When an elementary school child, 6 years old, starts discussing with the university students, like, no, you didn't look at my drawing enough. You know, look at my drawing, the machine needs a red button on the top. And in your design, I don't see that red button. So I do not agree with your solution. It's brilliant to see that happening. And but my machine is also multidisciplinary because the world is changing. The world is becoming complex. And so you need to tackle things multidisciplinary. And for example, this is done with game design students, where this was the machine to make people happy again. And you see in this game, Interactive 3D World, people are unhappy. And you are this red avatar. What you need to do is to pick flowers and give them to the people so to make them happy again. And my machine is open knowledge, it's open education. It's opening up the doors of the schools, elementary, secondary, and higher education, to collaborate with companies, because there's quite a lot of companies involved. And I will come back to that later, why companies are interested so much in my machine. My machine attracts a lot of media attention. So everywhere my machine starts, lots of media. And I think there's a couple of reasons. And one of it is we all know there's a lot of bad news every day. And my machine brings sometimes some messages of hope. It's not bad news, it's about children, it's about bringing dreams to life, it's about how people work to get things done. And the most recent article we're a little bit proud of is that two months ago, Forbes also published an article on my machine. And Forbes, don't know if you know, but is the leading business newspaper in the United States. It's been around for, I think, 100 or 110 years. It's the leading business
newspaper reporting about my machine, which makes us really proud, I must say. We were very lucky that we were rewarded by United Nations. We got a World Summit Award by United Nations. We were invited on a World Summit, which was in Mexico. And there were people from different countries were there, 91 countries. And they said, well, the reasons you're doing it in Belgium, we have the same issue in our country. So can you bring the model to our country? We are a non-profit organization, and we started thinking about that. And then we said, well, what if we start franchising the model to different countries? We started that 3.5 years ago, and now my machine is not just in Belgium, but also in Portugal. Anna Sofia and Andrea are here. Anna Sofia will explain a little bit how my machine is running here in Portugal, but it's also in Slovenia, Slovakia, Norway, France, South Africa, United States, and we're talking to different countries now still to make it even bigger. And sure, my machine creates impact. We want to have impact on the individual level, each student involved, because all of them learn. Higher education students learn, technical secondary students learn, and for example, elementary school children, we get this feedback a lot that they all of a sudden learn, okay, so now I understand how it works. If I see a chair or if I see a camera, it means that somebody came up with the idea to create a camera, started thinking about how to do this, started thinking about the use of materials, the use of electronics to make it work. So that's all of them learn, but we also want to have impact on the education system, because I know there's so many teachers, elementary, secondary, higher education professors, that are willing to be creative with their students, but it's most often it's the system that doesn't allow a lot of creativity inside the education system. So that's what we try to do and have impact on that level. This is Arne. Arne joined my machine in Belgium, one of the first ones, and he was in the elementary classroom. He was 11, 12 years old at the time, and these are product design university students that entered because of my machine in the classroom. And he said, this was a pivotal moment for me, because that's when I knew, wow, you can do that. You can actually become an engineer or a product designer. I didn't know. And he said, at that moment in my life, I decided I wanted to become a product designer. And yes, 6 years down the road, he's enrolled at the university, studying to become a product designer, and actually participated in my machine for the second time in his life, but this time as higher education student. This is Magali. Magali has her first job thanks to my machine. The company that hired her said we knew about my machine and said to her, well, if you're capable of taking on a challenge like that, then you are most certainly the woman for the job. And what she was doing was, she works for a company which creates stages for artists that go on a world tour. So she was involved for the world tour of the Rolling Stones, Madonna, Coldplay, Muse, lots of artists. And she said those production teams come up with the craziest idea. And we have to make sure that we can build that stage and also that it can fall back into trucks, because these trucks need to move from city to city. So she said, my job is actually my machine extra large. I learned the skills of doing it because of the assignment of my machine. By the way, she is now research fellow at NASA in the United States. This is Victor. He said, engineering student from Slovakia, and he said, I learned so much in my machine, but maybe what I learned most was to learn to communicate, to listen to the customer, to communicate with my peers, co-developers, and to discuss, to come up with the solution. And this is Ronald, who is a product design dean at the University of West in Belgium. And he said, my machine is one of the best things for my students to learn their future jobs, because in their future jobs, they need to listen to the customer. And in this case, it's a really demanding customer. And they need to use their own knowledge to translate what the customer is asking into something that can be produced. So they need to learn about the technical schools that are involved. Do they have woodworking machines? Do they have metalworking machines? What is the complexity level that they can handle? And yes, my machine also has budget restraints, just like in your future jobs. And yes, my machine has deadlines, just like in your future jobs, and so on. But we started my machine, and to be honest, we didn't think at that time that my machine could grow this big. To be honest, we didn't expect that, and so we started thinking like, okay, what's going on actually? Why is that? And we think there's a couple of things going on. The world is changing, and the world is changing fast. If you think about it, and maybe one of the, the most peculiar thing that is happening right now is what the World Economic Forum is calling the fourth revolution, and we are right in it.
And just to go back a little bit in history, you know that the first was in the late 1800s, where we started mechanization. The second industrial revolution was mass production. It was in 1910, 1920, starting mass production. Then we have in the 1960s, computer and automation coming up. Right now, we are having, the cyber physical systems, which is all about artificial intelligence. And I don't know if many of you already have been encountered with artificial intelligence, but artificial intelligence is everywhere. Artificial intelligence is even in our smartphones, because it's dealing with speech recognition. It's in our smartphones because it's dealing with facial recognition. If you take pictures of people, it recognizes the faces of the people, and the more pictures you take, because of artificial intelligence, the more smarter it becomes in recognizing the people in the pictures that you take. Artificial intelligence is in the media. There's computer systems creating newspaper articles that go online with no journalist involved anymore. 2 weeks ago, I was at a presentation of the Pinchuk Art Center, which is in Kiev, the capital of Ukraine. I talked to a doctor there, and this doctor is a specialist for skin. So if you have something on your skin, they take a picture, and they analyze the picture to know like what's going on. Is it cancer? Is it bad? Is it not bad? And so on. And what happened? He said, I created a company. And until a couple of years ago, in the company were people, doctors were working, hospitals sending the pictures to the company made an analysis. Is it cancer? Is it bad cancer? Yes or no? Can we treat it? Yes or no? It was doctor analyzing the pictures. Now, there's not a doctor involved anymore. None. So the hospital sends the picture, and it's all computer systems with artificial intelligence that make the decision, like which kind of cancer is it? Is it treatable? How do we do it? And so on. And he said, though, because of artificial intelligence, the computers make a much better analysis than any human doctor can do. And the scary part of it, and this is with every thing in artificial intelligence, is that we humans don't even know anymore how they do it. Because the computers don't explain to us how they come up with, they start talking to each other, we don't know how they come up with this intelligence. So artificial intelligence, there's hundreds of applications as we speak here in this room that is using this. So there's some challenges there. And one of the challenges is that the human brain, our human brain, is very much capable of thinking linear, which is why I said with companies, as a consultant, I saw this. Companies make a product and they improve it incrementally, we call it. They make small improvements, but they never think about, the exponential way. At what point will my product be obsolete? And artificial intelligence is capable of making an exponential thinking about it, and not just what you think the solution, this is what going to be in the future, no, it's going to be there. A trend that I learned in Russia, it's called TRIZ, T-R-I-Z. And the TRIZ methodology learns you that almost any product, if you think about it, as a product gets better, the most ideal version of a product is that you don't need that product anymore. If you think about a windscreen wiper on your car, how does the most ideal windscreen wiper look like? Well, in some point in the future, we will have cars without windscreen wipers, I'm sure, because we will have found another technique to erase water from the windscreen. Think about music. Until 20 years ago, it was, after vinyl, the most ideal version of vinyl was no vinyl anymore, it became CDs. The most ideal version of CDs is no CDs anymore, it became download. The most ideal version of download is no download anymore, because now it's streaming. So that's what's happening. And this is what the exponential thought is about, and human brains have difficulties in thinking about that. And also another trend is what we see is that we need to deliver in teams. There's nothing out there that we can do alone, so you will have to produce in teams to deliver. And this is something from the United States. Also, a lot more people are going to be freelancer. This study says that within 2027, which is not that many years from now, there will be more workers. The majority of the US workforce is going to be freelancer. So it's a strange thing going on. Freelancers that need to be agile, team up with other freelancers to create a solution, and then go back and create another team for another company, creating a different solution. This is what's happening.
And also every field is computational. Think about the example of even cancer, detecting cancer. It's happening. And it's also, there's more novelty, there's more complexity in the world. We have man-made systems collaborating, getting in clashing with the natural systems. So we are facing a world where we need different solutions, where we need new solutions. And so artificial intelligence is going to kill jobs, and it is killing jobs. But artificial intelligence, it will also create jobs, because there will be new priorities. You know, my machine intelligence make predictions cheap, but human judgment valuable. So we need empathy and social interaction, creativity and design thinking, and an innovation mindset is key. And that is why that we in My Machine invented this gentleman, he is Tom van der Ark. Tom van der Ark is from Seattle, and he was the first executive director education of the Bill and Melinda Gates Foundation. Now, Bill Gates is a gentleman that created a company called Microsoft. And the Bill and Melinda Gates Foundation is the biggest foundation worldwide. Tom van der Ark donated $6 billion to improve the education system in the United States. And we asked him to come over, and there were like 300 business people in the room also at this event, which was in June. And Tom van der Ark said, how do we prepare? We prepare because we need to focus on education as a society. And we need to learn the youth new attack skills. Attack skills, because this is happening. And so how do you deal with that? He talked about learning how to take initiative, learning to collaborate, learning to have extended challenges, not short-term challenges, but extended challenges, and guidance for youth matters. And that's why Tom van der Ark said, this is why I love My Machine, because My Machine gives confidence in complexity, initiative in opportunity, and awareness in diversity. And so we need to think about the education system. But then this gentleman, Sir Ken Robinson from the UK, has a very famous TED Talk. I don't know if you know TED Talk, but he has almost 500 million views now, if you take into account all the platforms where it's been channeled. Says, the education system kills creativity. We don't lose it as we grow up. We are actually educated out of it. And that's because the education system is 200 years old. The education system as we know it in Belgium is created 200 years ago to support the Industrial Revolution. But it didn't evolve. So we need new ideas also to change the education system. And that's why Ken Robinson also says, that's why I love My Machine, because it's the vitality of creativity, the dynamics of collaboration, and the power of possibility that My Machine shows to the young children. So that's the context of My Machine. My Machine creates a free haven in the education system where we say elementary, secondary, higher education, let's collaborate, let's make this work. And My Machine is bringing joy and wonder back in education. Like, for example, the French fries, Belgian fries shooting cannon. Was invented by a young girl, but this is a boy, but it was invented by a young girl, and this is how it works. So you take a potato, you put a potato in the machine, then you push the button at the end at the back of the machine, which start the engine. When the engine starts, these wheels will start turning, and there you see the cutter. And so then you push the throttle, that's the cutter, and then when you push the throttle, the potato goes through the cutter, and the Belgian fries fly around. Children love it. This machine actually traveled Europe because a cultural group that makes street theater saw it, and it went on a tour of street theater festivals in Europe. And then you are Chardo, and Chardo is a 10-year-old boy. And Chardo has a younger brother. And we all know that younger brothers can sometimes be really annoying. So what Chardo said, he said, could you please make me a spanking machine so that he can put his younger brother on the machine and turn the wheels. And it's with gloves, you can see that. And for Chardo it was important that these gloves, there's two versions of it. So the green thing, you can pull it off and put it in, soft ones and hard ones. If he's really angry, he puts the hard ones on to spank him. Or the fartinator, which allows you to create a fart and direct it to somebody, and it brings not just the sound of a fart, but also the smell of a fart. So children love it, I have to say. So I want to conclude by saying, okay, in 2019, we're very proud. We will be launching a book. It's called What is Your Dream Machine? This is how My Machine starts, of course. With some, we're very happy with some marvelous people that co-wrote the book. Tom van der Ark I talked to you about, Sir Ken Robinson,
but also Angela de Barger, who's with the Hewlett Foundation, Hewlett from HP, Hewlett and Packard, so the Hewlett side of it. Harvard University, and Hank Norris, who is with the New York Academy of Sciences, and the New York Academy of Sciences is also promoting science and technology, and that's why they are teaming up with us with My Machine. My Machine was not created just by me, but also with my colleagues Philip and Jan, who are not here today. But I'd like to invite you to follow us on our website, Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter. And I think it's time for community conversations like today. So I'm really happy. Thank you very much for having me. And I think it's what's happening here today with people from students from the university, people from businesses, from the government, teaming up together. Because I think if you want to go forward with your region, that you need a community conversation to make that happen. And I'm happy to hand it over to Ana Sofia to talk about how My Machine is implemented in Portugal. Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o generoso convite para estar aqui hoje a representar o município e as escolas de Óbidos, e vou apresentar um programa que se chama A Fábrica da Criatividade, onde o My Machine está incluído. Bom, nós em Óbidos em 2002 começámos a desenvolver uma estratégia de desenvolvimento do território com base na criatividade e inovação. Nós chamámos a abordagem Óbidos Criativa. Inicialmente era uma estratégia que englobava a parte também da economia, do turismo, da cultura, e obviamente que a educação não podia estar de fora. E, portanto, nós resolvemos criar um programa que se chama A Fábrica e começámos esta estratégia na parte de educação por construir novas escolas. Essas novas escolas tinham outro tipo de espaços e de facilidades para os alunos, para os professores e para as famílias, e depois resolvemos então trabalhar a parte mais da pedagogia. O programa da Fábrica surge assim em 2011, ele é uma espécie de uma incubadora virtual de projetos. Nós município, lançamos à escola projetos, atividades, ideias para trabalhar com alunos, com professores. Eu trouxe hoje 5 projetos e vou terminar a minha apresentação depois com o My Machine. E são estes projetos que estamos a desenvolver dentro das escolas. Estes projetos, a maior parte deles trabalham dentro do currículo. Nós somos uma equipa de cerca de 40 pessoas, de técnicos, animadores, técnicos superiores. Nós trabalhamos dentro da escola. Eu sou a chefe de divisão de educação do município, o meu gabinete é dentro de uma escola e, portanto, há um trabalho muito próximo com os professores, com as famílias, com os alunos. O facto de trabalharmos dentro da escola permiteu-nos perceber quais é que são as reais necessidades que a escola tem e repensarmos então toda uma estratégia do município. A nossa equipa, nós contratámos cerca de 40 profissionais em 2009, sistematicamente vamos-lhes dando formações, vamos encontrando universidades, a Fundação Gulbenkian, para áreas específicas destes técnicos. Um deles é o André, que é o que está com o projeto My Machine, também está com a parte da Academia de Robótica. Vou começar pelo primeiro projeto, o Atelier. Nós estamos na Escola Superior de Educação, aqui de Beja. Quem trabalha em educação, com certeza que já ouviu falar de uma cidade italiana que se chama Reggio Emília, que tem um projeto muito interessante ao nível de educação de infância. Nós tivemos a sorte de ter um projeto com eles, financiado pela Comissão Europeia, que terminou em 2013, e isso permitiu-nos levar para Reggio Emília educadores e técnicos do município, mas também receber em Óbidos pessoas de Régio que trabalharam com Loris Malaguzzi e que foram também dos impulsionadores desta abordagem. O ateliê funciona em Óbidos desde o pré-escolar até o ensino secundário, são espaços com técnicos do município que têm formação específica, seja na parte multimédia, seja na área da cerâmica, da fotografia, mas são técnicos que trabalham conteúdos curriculares, mas em linguagens criativas, ou seja,
durante a semana, o professor, com a turma inteira ou com pequenos grupos, dirigem-se a esse espaço. Portanto, isto é há um horário pré-acordado no início do ano letivo e eles trabalham projetos que os alunos queiram, que são ideias dos alunos, são projetos que eles querem desenvolver dentro do ateliê, mas obviamente tudo cruzado com os conteúdos curriculares. O projeto com Reggio Emília terminou em 2013, mantemos ainda um contacto com eles, portanto nós quando iniciámos a colaboração com Reggio queríamos fazer alguma coisa em comum. Nós, como estávamos a trabalhar na estratégia Óbidos Criativa, pareceu-nos que o ateliê seria aqui a peça-chave e, portanto, para nós foi muito importante termos a eles como parceiros no desenvolvimento deste projeto. Eles, na altura, estavam a iniciar também o projeto do ateliê na escola, para eles, na escola do primeiro ciclo, e, portanto, acabámos por partilhar muitas das nossas dificuldades, o termos que cumprir um currículo definido pelo Ministério da Educação, o termos que ter professores que são estipulados pelo Ministério da Educação, mas do outro lado, queríamos trabalhar esses conteúdos curriculares de uma forma muito mais criativa e, portanto, teve que ser tudo muito bem trabalhado e negociado de ambas as partes. Mas foi um projeto muito interessante que ainda hoje funciona em Óbidos. O Story Center, como sabem, Óbidos tem uma história riquíssima. E nós resolvemos criar em Óbidos um projeto que permita que os educadores e que professores possam trabalhar conteúdos ao longo do ano, mas relacionados com o nosso território, com Óbidos. E, portanto, nós criámos uma espécie de um mind map onde definimos 3 áreas-chave: água, terra e pessoas. Dentro dessas áreas fomos definindo subtemas que os professores e que os alunos vão selecionando no início do ano e que vão trabalhando ao longo do ano letivo. Nós, porque também somos Vila Literária, um dos produtos finais do projeto do Story Center tem sido uns livros que a Câmara Municipal depois oferece aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo no Natal. Nós já vamos para a 3ª edição, a primeira edição foi sobre o Castelo, a 2ª edição foi a Lagoa, portanto são livros que são feitos pelos nossos alunos. E esta 3ª edição deste Natal vai ser sobre a Vila. O objetivo do Story Center é, futuramente, criarmos uma espécie de um posto de turismo, um welcome center, que conta a história de Óbidos, seja o passado, o presente ou o futuro, mas que essa história seja contada pelos nossos alunos. E, portanto, nós já temos um conjunto de materiais e de produtos produzidos por eles e, portanto, a ideia é que esses produtos possam estar em exposição quando abrirmos o welcome center. Um dos projetos que nós associamos depois ao Story Center, e foi aqui que nós começámos a introduzir alguma tecnologia, tem a ver com o cinema de animação. Nós, desde o pré-escolar até o ensino secundário, temos nossos alunos que trabalham a parte de conteúdos curriculares, de ideias ou de projetos, ou temas do Story Center com recurso às técnicas do cinema de animação. Eu trouxe um pequeno filme que eles fizeram exatamente sobre a Lagoa, para vocês perceberem. É uma turma, penso que foi do 3º ano, e é muito engraçado esta fotografia. Nós depois, no final de cada ano letivo, fazemos sempre uma grande festa da fábrica, convidamos todos os pais, temos sempre centenas de pais em cada escola, onde eles podem ver o processo todo, ou seja, não nos interessa o resultado final, mas todo o processo, tudo aquilo que os alunos fizeram ao longo do ano relacionado com o território, com os temas que eles foram escolhendo, e depois no final da festa fazemos uma mostra do cinema, das animações que eles foram fazendo ao longo do ano letivo. Eu vou ver se consigo.
projeto que nós temos, e antes de passar para o My Machine, é a Academia de Robótica e Programação. Nós vamos para a 4ª edição. Nós temos um parceiro muito interessante nas escolas e no município, que é o Parque Tecnológico, que é quem detém também a licença do My Machine. E o Parque Tecnológico tem tido esta preocupação de também trabalhar com as escolas. Nós começámos há 4 anos com uma academia de programação, dos 6 aos 18, tivemos mais de 100 inscrições. E foi muito interessante, foi um ano, nós elaborámos um protocolo na altura com o Politécnico de Leiria, porque era muito difícil, e é difícil encontrarmos profissionais que possam dar estas áreas, e ainda por cima para este público-alvo, e depois no segundo ano acabámos por introduzir a questão da robótica. E tem sido um projeto muito interessante e que cada vez temos mais alunos, cada vez vamos encontrando novas soluções tecnológicas. O parque também tem trabalhado ao nível das redes europeias, com as escolas, isso tem permitido, com os programas Erasmus+, que professores nesta área da robótica e também na área da STEM, tem permitido que os professores e técnicos do município possam também participar nas redes e receber, não só receber formação, mas também aceder a um conjunto de tecnologias que de outra forma era impensável. Agora, o My Machine. Pronto, nós já ouvimos falar do My Machine em Óbidos, penso que foi em 2012, não foi o Pete, mas foi o Filipe que tinha estado em Óbidos numa conferência. Nós ficámos logo apaixonados pelo projeto, até porque tinha tudo a ver com toda a estratégia que nós estávamos a desenvolver no nosso território. Na altura nós não tínhamos as condições e depois, passado 2, 3 anos, resolvemos então voltar a contactá-los e iniciar o projeto. Nós começámos em Óbidos com uma parceria com o Politécnico de Leiria, com o STG, portanto com a parte mais das tecnologias, e o nosso ensino profissional em Óbidos é praticamente inexistente. Tivemos que encontrar aqui uma solução intermédia com empresas do Parque Tecnológico, mesmo com os serviços do município. No segundo ano já introduzimos os cursos de design da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, portanto que é a cidade mesmo ao lado de Óbidos, e isso permitiu, este contacto mais próximo, permitiu também evoluir, que o projeto também fosse evoluindo. Neste momento já temos então um Sem Fim a trabalhar connosco, com os cursos profissionais, e temos também o Sencal, que tem cursos na área da formação profissional, na área dos vidros da cerâmica. Ou seja, nós, dependendo também da ideia que vai surgindo das máquinas, nós também procuramos parceiros para nos ajudar a construir. Neste momento, Óbidos já tem o projeto My Machine, Vila Nova de Famalicão também, começou no ano passado, eles têm o My Machine nos 7 agrupamentos, portanto nós, Óbidos é só um agrupamento, é muito fácil de executar o projeto. Vila Nova de Famalicão decidiu introduzir o projeto nos 7 agrupamentos, eles fizeram a exposição final das máquinas no início do mês de novembro, e Campo Maior vai iniciar também o projeto. Portanto, nós tínhamos a ideia de termos na zona norte, centro e sul, com o My Machine representado. Campo Maior mostrou-se também interessado, também trabalham muito com Vila Nova de Famalicão, portanto já havia aqui uma ligação e através do Grupo Delta vai-se iniciar o projeto. Obviamente que nós temos todo o interesse que o projeto My Machine se expanda pelo país e, portanto, nós estamos obviamente disponíveis para outros territórios que reúnam condições que o queiram executar, estamos disponíveis para ajudar. Falar um pouco sobre algumas das máquinas que nós já fizemos. Nós temos desenvolvido o projeto, portanto, como o Pete explicou, nós trabalhamos com a ideia no primeiro ciclo, depois são os alunos, neste caso, no caso de Óbidos, são os alunos da ESAD, portanto, da parte de design de produto, que vão às salas de aula primeiro ano, e que fazem aquele primeiro exercício da ideia, da máquina, eles fazem o desenho, depois têm que votar numa máquina para a turma. Nós só fazemos uma máquina por turma do primeiro, trabalhamos só com o primeiro ano, já trabalhamos com o terceiro, já trabalhamos com o pré-escolar foi o mais difícil, aliás, nós não conseguimos construir essa máquina. Eles queriam uma máquina para viajar para o planeta do Príncipezinho. Pronto. Os alunos da ESAD tentaram várias soluções, só que nenhuma era execuível. E então, no final do ano letivo, quando apresentámos as máquinas,
Nós efetivamente apresentámos qualquer coisa, era uma viagem dentro do planeta, mas pronto, eles perceberam que nós tivemos que ser sinceros e que não estávamos a conseguir construir, mas foi engraçado, foram o mais difícil foi o pré-escolar. Nós tentámos no terceiro ano, e esta máquina que eu vou apresentar foi do terceiro ano, mas já são máquinas muito funcionais e, portanto, nós gostamos muito de trabalhar com o primeiro ano, onde as ideias são muito mais criativas, são muito mais fantásticas do que propriamente nos anos seguintes. Esta máquina, por sinal, foi do terceiro ano, mas teve um grande sucesso. Na altura havia uma grande discussão do país sobre a questão dos trabalhos de casa. Esta aluna resolveu criar um capacete. Dei este capacete. O capacete era contra os trabalhos de casa. Pronto. E depois, numa negociação com a professora, o que é que se decidiu? A professora, na altura, quando acabava a aula e quando começava a pensar nos trabalhos de casa, colocava o capacete e cada botão tem um coração, tem um peixinho, tem uma árvore. Isto equivale a temas da natureza, ao amor, à amizade e, portanto, a professora pensaria em tudo, menos em trabalhos de casa. Na negociação, foi engraçado para a professora, porque a professora não sabia que os trabalhos de casa eram um problema para aquela turma. Negociou com eles que era o tema que aparecia. Eles poderiam fazer qualquer coisa, falar em casa com os pais, procurar, pesquisar. Pronto. Não havia propriamente um trabalho de casa, mas havia aqui uma espécie de um tema que eles poderiam falar. Eu vou tentar ver se isto funciona. Liga-se este botão e depois a professora colocava... Já está. Já está. Tá? Isto tem que... Ganhou vida. André, tens que... Desculpa. Não. É que depois fixa... Também havia a possibilidade de não haver trabalhos de casa. Se acendesse o coração, vamos imaginar, eles não teriam trabalho de casa nesse dia. Vamos ver se temos sorte. Pronto, ok. Pronto. Neste caso, fixou aqui Isto foi muito, por acaso foi um projeto muito interessante. Na altura acabámos por ser chamados a uma série de universidades, escolas superiores de educação que estavam a debater sobre a questão dos trabalhos de casa e nós levávamos o capacete. A Visão Júnior também esteve, portanto esta é a aluna que teve a ideia, a professora da turma, a professora Teresa, e foi uma máquina que teve muito sucesso. Uma outra máquina que o Pito explicou, que é esta, nós não fazemos só capacetes, mas nós para virmos para cá tivemos que trazer as máquinas mais pequenas. Nós depois no final do ano, para explicar, os alunos da ESAD vão às turmas do primeiro ano, trabalham a questão da ideia. Depois os alunos da ESAD trabalham com os professores, ou seja, traduzem o desenho da criança num desenho mais técnico. Os alunos depois da turma do primeiro ano, portanto, crianças de 6 anos, vão à universidade, vão ver aquilo que os alunos mais velhos estão a fazer relativamente à ideia deles e eles são extremamente exigentes. Se não gostam, não gostam. Ou seja, se o desenho técnico não está a corresponder à ideia original, não está mesmo a corresponder. E, portanto, muitas vezes os alunos da ESAD têm que regressar à escola para ir renegociando com os alunos a questão das ideias, porque muitas vezes são os materiais, eles podem desenhar uma máquina fabulosa, mas depois a execução e a construção, os materiais, a dimensão, isso tem que ser muito bem renegociado e muitas vezes, nós sabemos, as crianças são tão exigentes que muitas vezes a parte da negociação não é muito fácil. Neste período em que as crianças do primeiro ano estão a falar com os alunos da ESAD, entra também já o ensino profissional, ou seja, nós temos os alunos do Sem Fim e o professor do Sem Fim, ou os formadores do Sem Fim, que estão connosco e já vão dando orientações aos alunos da ESAD, atenção, esse material não funciona, nós conseguimos essa parte elétrica não, a parte mecânica, e portanto o mais difícil do My Machine
tem a ver com a comunicação entre estes ciclos todos, ou seja, que colocarmos alunos, designers, crianças, engenheiros, todos a comunicar numa mesma linguagem. E isto é o mais difícil no My Machine. O projeto é extraordinário, é lindíssimo. Nós, no final, quando acabamos a construção das máquinas, fazemos uma exposição e entregamos depois a máquina à turma, e é nessa altura que eles veem a máquina finalmente construída, e é amoroso ver a reação das crianças, das famílias. São eles que depois explicam aos pais como é que construíram aquela máquina, qual é a ideia. Estão também lá os alunos do DESAD que ajudaram na construção, na concepção da máquina, e do Sem Fim que ajudaram a construir. Obviamente que nós cada vez temos máquinas com mais soluções robóticas, no início não tínhamos tanto. Nós, quando começávamos o My Machine, estávamos no auge da crise financeira, tínhamos muitas máquinas para fazer dinheiro. Muitas máquinas para fazer dinheiro. Nós hoje temos, de facto, muitas máquinas que pedem soluções mais robóticas, e daí também essa necessidade de negociarmos com eles, também. Nós temos uma verba estipulada para cada máquina, e nós já tivemos máquinas, como não só a máquina de viajar para o planeta do Príncipezinho, mas outras máquinas que implicavam soluções mais robóticas e mecânicas, que depois, na parte de construção, percebeu-se que era impossível de ser construídas, portanto teve que haver aqui uma renegociação. Esta máquina é um capacete para ter ideias. Portanto, os alunos achavam que tinham muito poucas ideias, era uma turma de primeiro ano. Basicamente, portanto, eles colocam o capacete. Ele há pouco funcionou, exatamente. Portanto, ele agora vai aparecer uma palavra aqui. Foram eles que escolheram as palavras para se incluir aqui. Apareceu, estou a pensar em golfinho. Pronto. Tem várias palavras, tem nuvem, tem água, penso eu. Pronto, tem muitas palavras que foram eles que na turma que selecionaram as palavras que gostavam de ter aqui no capacete. Basicamente, a ideia era, eles, quando a professora pedia-lhes algum exercício ou que eles estavam com falta de ideias, colocavam o capacete e, portanto, para surgir essa palavra. O que é que eu vos posso dizer mais? Nós temos recebido pessoas de todo o mundo que nos procuram pelos projetos da fábrica, não só sobre o My Machine, mas também os projetos que falei anteriormente. Também temos ido a vários países, não só participar em congressos, mas também vamos a escolas, fazemos workshops, damos formação. Portanto, tem sido muito interessante trabalhar esta questão da criatividade e da inovação na educação. Não é fácil, nós sabemos que o mundo também está a evoluir rapidamente e sabemos que a educação não acompanha muitas vezes esta evolução. E, portanto, mas tem sido um trabalho muito interessante. Portanto, deixo aqui os meus contactos, quem estiver interessado em saber mais ou quiser visitar-nos, nós estamos, obviamente, disponíveis para vos acolher. Obrigada. Thank you, Pete, for your wonderful presentation. And Ana, muito obrigada também. Eu acho que os projetos falam por si, portanto, estou tentada mais a comentar do que propriamente a interpelar. Aliás, foi uma delícia ouvir a apresentação dos dois, porque, no fundo, resumi a vossa intervenção em 3 ou 4 notas. Ou seja, os melhores projetos baseiam-se em ideias muito simples, e aqui a base é, de facto, o sonho, a criatividade, o pensarmos fora da caixa. E, no fundo, o mote deste seminário é esse mesmo, ou seja, a importância de pensarmos fora da caixa e de promovermos a criatividade. Infelizmente, a escola, como disse bem, não acompanha devidamente o estímulo à criatividade e o estímulo à inovação, e, portanto, é fundamental, como diz e como foi referenciado pelo Pete, que o Ken Robinson nos diz que é fundamental que a escola deixe de matar a criatividade e que assuma a criatividade como uma competência tão importante como a literacia, particularmente num mundo cada vez mais em evolução constante e que nos exige essa capacidade de atuação e de reinventarmos o presente e pensarmos muito sobre o futuro.
E à medida que fui ouvindo a vossa apresentação, lembrei-me de uma experiência que nós também tivemos cá. Ou seja, há cerca de 3 anos esta parte, nos 2 últimos anos tal não foi possível, mas fruto de uma parceria e de um desafio lançado pelo Instituto Politécnico de Beja, precisamente em parceria com a Fundação Nabeiro e com o Centro Alice Nabeiro, que eles têm uma experiência de formação e de estímulo da criatividade e do empreendedorismo nas escolas. Desafiámos também os 13 municípios aqui do Baixo Alentejo a tentarmos trabalhar precisamente como é que estimulamos o sonho, como é que estimulamos a criatividade, como é que estimulamos as competências empreendedoras de jovens. E conforme a Ana dizia que o mais engraçado é trabalhar com o pré-escolar, lembro-me também dos projetos que foi possível dinamizar com as crianças do pré-escolar e com as crianças do primeiro ciclo. E lembro, por exemplo, um grupo de alunos que estavam profundamente empenhados em resolver uma necessidade básica que eles tinham na escola, que era não terem materiais para trabalhar as questões da física e da química. E, portanto, de facto, as crianças dão-nos essa energia suplementar e é mesmo por aí, ou seja, se queremos territórios e pessoas mais competentes e mais capazes de desenvolver e de, no fundo, responder aos desafios do dia-a-dia, temos que trabalhar o básico, comecemos pelas crianças e pelo seu estímulo. E, portanto, adoraria também viajar para a terra do príncipezinho. E com certeza, se calhar agora vou ser muito interpelada pelos meus alunos a dizer não, use lá aquela máquina para não me mandar trabalhos para casa. Entretanto, eu vou negociar com eles, ok, então eu vou pôr a máquina para ver se vocês têm mais ideias. E portanto, acho que estes projetos foram muito desafiantes, muito engraçados e se calhar deixava um espaço para interpelação, com certeza que a audiência está bastante interessada, como está visto, em levantar algumas questões. Thank you, Pete. I didn't know this project is very, very interesting. I have been working with Belgium partners in a network of teacher education institutions with now Odyssey University and Thomas More University. It's very, very interesting, and the impact of this. I'm very interested in the area of creativity. I'm going now to switch to Portuguese, if you don't mind, to question Sofia. Portanto, obrigada também por nos trazer aqui a experiência de Óbidos. Nós tivemos aqui um projeto de Creativity in Preschool Education com 11 países. Trabalhámos aqui num projeto também com Scandiano e Reggio Emília, eram os nossos parceiros, coordenadores desse projeto. Trabalhámos aqui com educadores de infância e também nesta escola, em 96, 98 e 99, realizámos a chamada Criativa 96, 97 e 98, só que, como eu sou mais velha, tenho que lembrar estas coisas de vez em quando. Com a Universidade de Santiago de Compostela e o Arte Pública, a estrutura de Beja, de artes performativas. E o que eu quero perguntar, tudo bem, há bocado disso, o processo é mais importante e para mim também é, porque eu também trabalho exercícios de desenvolvimento da criatividade, especialmente na psicologia da arte e noutras disciplinas. Mas aqui todas estas ações desenvolvidas, estes projetos, têm um objetivo que é de criar algo que é permanente. O que eu quero saber é se também nesta fábrica da criatividade se trabalham as questões das artes performativas, do corpo, daquilo que é efêmero, da voz e dessas coisas que eu também acho que são muito importantes na sociedade de hoje, não é? Nós não temos propriamente um projeto que trabalhe apenas essa área. Nós fazemos atividades dessa área. Nós tivemos já em 2009 e depois em 2013, 14, a Fundação Gulbenkian connosco e estiveram com um conjunto de formações. A Aldarra Bizarro, a Dina Mendonça, depois mais na área da filosofia das crianças.
mas a Susana Gomes da Silva, que também trabalha a questão das performances, e portanto eles trabalharam muito essa parte e depois nós aplicamos com os alunos. Não temos nenhum projeto que trabalhe essa parte. Temos nas nossas escolas, temos a dança, temos o hip-hop, temos o teatro, temos dentro da escola, dentro do currículo, não na própria fábrica. Pronto. E isto nós depois temos que... Ou seja, a fábrica é uma espécie de uma incubadora que vai lançando ideias e projetos, alguns são fixos, outros têm uma duração muito mais pequena, mas depois também temos a escola que também dá a resposta noutro tipo de áreas. A fábrica, obviamente, não está indiferente a essas e, por isso, os nossos técnicos também têm formação nessa área, ou alguma formação nessa área, mas depois temos resposta do município e também do Ministério da Educação, porque a própria escola também entende... E nós também temos condições para isso, ou seja, nós quando construímos as escolas, já construímos com recursos e com salas específicas para esse tipo de atividades poderem decorrer. Nós, por exemplo, em 2009, 2008, quando abrimos a primeira escola, depois as outras duas abrimos em 2010, tínhamos um projeto que era o Descobre o Teu Talento. Não havia atividades de enriquecimento curricular, não quisemos nada disso, então tínhamos um conjunto de áreas, do balé, do hip-hop, da área de música, etc., onde os alunos é que iam escolhendo para ver se descobriam talentos. Não é? E só funcionou um ano, porque depois, logisticamente, era impensável nós continuarmos com o projeto, mas foi também são áreas que nós exploramos, mas não de uma forma tão contínua. A escola, sim. Bom dia a todos. Thanks, Pete, for your presentation. I have read already many intentions because this is, for me, very important, this presentation. I researching the ethical problems of AI. And in my opinion, you are now already in the second step of AI with your project. So, Ana, eu gostaria de endereçar os meus parabéns à Câmara de Óbidos, porque, também a minha opinião, a Câmara de Óbidos é muito proativa. Está já numa fase que eu acho, relativamente ao resto da comunidade autárquica, uma fase muito avançada daquilo que eu entendo pela preparação das pessoas para a sociedade do futuro. Eu tenho lido nos últimos tempos muito sobre essas questões, sobre as questões éticas, da inteligência artificial, no qual investigo-as atualmente, e acho que a comunidade da autarquia de Óbidos está já a preparar a própria comunidade para uma das vertentes que eu considero fundamental, que é a criatividade. No futuro, o futuro é muito rapidamente, e eu ontem li um autor muito interessante, o Harari. No futuro, muito recentemente, vão-se colocar muitas questões. O emprego, a questão do emprego, principalmente as questões que se seremos humanos ou não, ou máquinas. E, neste momento, na Gulbenkian, e não sei se a Ana conhece, existe um projeto muito interessante, que é o Programa Conhecimento da Gulbenkian. Esse Programa Conhecimento está a preparar milhares de jovens para a sociedade do futuro, na linha do PIT. Portanto, é muito interessante, eu tenho estado a trabalhar com o Pedro Cunha, muito interessante, e, para terminar, diria que a Câmara de Óbidos está a trabalhar uma vertente, que é a criatividade. Gostaria de lhe dizer que as outras duas vertentes, que são as emoções e os sentimentos, também deveriam apostar nelas, porque no futuro estarão muito à frente das comunidades que trabalham neste aspecto. Muito obrigado, Ana, eu gostei muito. Mais alguma questão? Estamos um bocadinho, como sempre, neste tipo de eventos apertados de tempo. Não sei se querem mais algum comentário. Resta-me agradecer. Thank you, Pete, again. Okay. E 10 minutos de coffee break, estão todos convidados. Muito obrigada.
Okay,